Olá, pessoas que investem ou estão pensando em investir, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Berço de Ouro Investimentos, levando seu filho do zero ao berço de ouro. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre os investimentos de novembro e dezembro que eu fiz para a carteira do meu filho. Vou mostrar aqui para vocês quais foram os ativos que eu escolhi, a quantidade que eu comprei, baseado naquele valor mensal que vocês já sabem, e como eu fiz essa diversificação para os meses de novembro e dezembro. Antes de prosseguir para o vídeo, gostaria de lembrá-los que nada que é dito nesse vídeo aqui é uma recomendação de investimentos. O objetivo desse canal é apenas compartilhar conhecimento com vocês, para que vocês também possam acreditar nessa jornada e começar a investir para os seus filhos com um objetivo de longo prazo, para criar para eles um berço de ouro. Agora, vamos a uns investimentos que foram feitos no mês de novembro e dezembro. Nesses 2 meses, nós fizemos investimentos em duas classes de ativos diferentes. Fizemos investimentos em ações e em fundos imobiliários. Na parte de ações, nós compramos o ativo BBAS3 fracionado, que é a ação Banco do Brasil. E por que escolhemos comprar Banco do Brasil? O Banco do Brasil é um banco sólido que já está na bolsa há bastante tempo e entrega resultados resilientes. Recentemente, o banco tem enfrentado dificuldades devido ao nível de inadimplência vindo do setor agro, que é uma parte significativa do crédito da sua carteira. Na minha opinião, sendo dessa forma, uma boa oportunidade para pegar a ação com o objetivo de buy and hold, que é comprar a ação com o objetivo de longo prazo, né? Aqui na carteira do meu filho, todos os investimentos que eu vou fazer têm, em sua maioria, o objetivo de buy and hold, que é para comprar as ações para apenas vender no futuro, com o objetivo de longo prazo e de ganhar dividendos ao longo do caminho. E a ação do Banco do Brasil, ela cumpre esses requisitos, né? Por mais que a partir de 2026 terão taxações nos dividendos, ainda devido ao tamanho da carteira do meu filho, ela ainda não vai cair nessas taxações por enquanto. Mas no futuro, se tudo der certo, quem sabe nós não chegamos lá, não é? As ações escolhidas do Banco do Brasil são devido ao banco ser um banco sólido, que já tem bastante tempo no mercado, e bem como também pagador de dividendos. O banco entrega um bom ROI, tem um bom lucro ao longo dos anos e é bastante resiliente. Então, acredito que no preço que paguei era uma oportunidade e fiz a compra para a carteira do meu filho. Já na parte de fundos imobiliários, nós compramos 3 fundos imobiliários diferentes. A carteira do meu filho de fundo imobiliário estamos montando aos poucos. E o objetivo é que nós possamos realizar os investimentos em setores diversos dos fundos imobiliários. Então, nós investimos dessa vez, em novembro e dezembro, em ativos de papel e em ativos de laje. Ou seja, compramos o HGRE11, que é um ativo de lajes, né? É um fundo imobiliário que possui realmente os imóveis, né? E fizemos investimento em 2 fundos imobiliários que são de papel. Nesse caso, o VRTA11 e o VGIR11. Tá? Vou explicar agora por que a escolha de cada um deles. Para o HGRE, é um fundo de lajes que tem uma boa administração e que no momento que eu fiz a compra estava com um preço ou valor patrimonial abaixo de 0,8, o que considero um bom preço, mesmo considerando que as lajes têm tido dificuldade em retomar, né, em colocar inquilinos novamente, né, para preencher a sua vacância. O HGRE conta com a vacância de por volta de 8% quando gravo esse vídeo, então não é uma vacância gigantesca, porém não é uma vacância tão pequena, o que faz com que, se o fundo praticar a boa gestão que já vem praticando, consiga preencher uma parte dessa vacância, as cotas tendem a se valorizar. Inclusive, quando eu gravo esse vídeo, que já é depois, algum tempo depois que eu fiz os investimentos, esse fundo específico já subiu. Então, já está bem maior, bem mais alto do que o preço que eu paguei nele. Vocês vão ver tudo no final. Vou colocar as imagens das compras todas no final. Tá? O HGRE11, ele entrega um bom dividend yield de aproximadamente 9 ao longo do tempo, o que é um número bom para fundos de laje. E aqui no canal nós vamos tentar fazer uma base de no mínimo entre 6% e 8% de dividend yield para os fundos que nós escolhemos colocar na nossa carteira.
Já para os fundos de papel que escolhemos, vamos começar falando sobre o VGIR11, VGIR11. O VGIR11 é um fundo de papel que está com seu preço ou valor patrimonial de aproximadamente 0,97 quando gravo esse vídeo. É um bom fundo que tem uma boa gestora e que, por ser um fundo de papel, já entrega uma rentabilidade maior. Quando gravo esse vídeo, está por volta de 15% de dividend yield, que é um número muito, muito alto. Lembrando que são os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são livres de imposto de renda. Então, estamos aí praticamente com esse fundo batendo a atual taxa Selic, que está em 15%, com dividendos isentos. Então, o que é muito bom. E em fundos de papel, o preço ou valor patrimonial, ele é muito bem refletido. Então, sempre que ele estiver abaixo de 1, já é considerado desconto. E nesse caso, quando eu fiz essa compra, estava em 0,98. Ainda não tinha chegado em 1. Então, tinha algum espaço ali para crescer. O VGIR é um fundo de base 10, ou seja, as suas cotas giram em torno de R$10, né? Ou seja, ele tem mais cotas, porém as cotas são mais baratas. E eu escolhi também o VGIR para colocar na carteira do meu filho, porque geralmente quando a gente faz um investimento acaba sobrando algum valor. E quando esse valor sobra próximo ali de uma cota do VGIR, eu posso fazer a adição de uma cota do VGIR, mesmo ele não sendo o fundo escolhido para fazer o aporte naquela situação. Somente para não deixar o dinheiro parado na corretora, eu posso comprar uma cota do VGIR que já vai me trazer dividendos no mês seguinte. A carteira do VGIR é basicamente composta por papéis de CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. E a sua larga maioria está atrelada ao CDI. Então, quando o CDI começar a cair, provavelmente também o fundo vai passar a entregar menos dividendos. E já é esperado que a taxa Selic vá baixar um pouco em 2026, pelo menos são as previsões do mercado para o momento, mas 2026 é um ano que tende a ser mais agitado devido às eleições e trazer mais volatilidade. Então, é possível que esse fundo ele ganhe ainda mais desconto no futuro. É preciso estudar e ficar atento para a taxa Selic para fazer boas compras e sempre enxergar um preço descontado. Já o outro fundo de papel é o VRTA11, que está com um preço ou valor patrimonial de 0,92. Também é um fundo de papel, então tem um desconto e já uma margem maior para a compra, né? Então, o VRTA11 ele tem uma boa administração e os seus papéis estão divididos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, outros FIIs e também Caixa. A grande maioria, 86%, sendo em CRIs. E esses CRIs estão com a dívida atrelada ao IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, mas que é geralmente atrelada à inflação. Então é IPCA mais alguma taxa, né? Vocês podem ir lá e conferir de forma mais detalhada nos relatórios dos fundos como está diversificada essa dívida, mas no geral os papéis estão indexados à inflação, IPCA mais uma taxa. E o VRTA11 está com um dividend yield que supera os 13%, o que também é muito bom para um fundo de papel. E essas foram as escolhas para a carteira do meu filho. A edição vai colocar aqui em algum lugar as compras que eu fiz e os preços que eu peguei, tá, pessoal? É muito importante salientar que essas informações que eu estou compartilhando com vocês não têm o objetivo de fazer com que vocês escolham também essas mesmas ações e ativos para colocar na carteira dos seus filhos. Eu estou tentando apenas transmitir um conhecimento para que vocês possam ganhar familiaridade com o mercado e começar os seus próprios investimentos. É importante que nós buscamos o conhecimento em várias vertentes diferentes, em livros, em vídeos aqui no YouTube, procurar informações nos relatórios das empresas, principalmente, para se manter informado sobre cada uma delas. Ah, Daniel, mas eu não tenho muito tempo para ficar olhando relatórios. Então, no seu caso, eu poderia também recomendar que você assinasse alguma casa de análise. A casa de análise pode lhe dar um norte para que você faça os seus investimentos, ou te traga algumas teses para que você comece seus estudos. Muitas dessas casas de análise, eu não vou citar o nome de nenhuma porque aqui eu não sou patrocinado, mas muitas delas disponibilizam não só carteiras recomendadas, mas também relatórios relativos àqueles fundos que eles têm nas carteiras recomendadas. E pode ser um bom pontapé inicial para você começar os seus estudos. Existem casas de análise dessa que é possível assinar em Black Friday, por exemplo, que já passou, né? Mas é possível assinar até por R$1 ao mês uma carteira recomendada, o que
por mais que vocês tenham uma condição financeira menos favorecida, R$ 1 por mês vale a pena para você começar os seus estudos. Eu não vou citar algumas, mas com uma pesquisa na internet vocês conseguem chegar a essa informação. Ainda na parte de FIIs, a ideia da carteira do meu filho é fazer uma pizza de FIIs diversificada. Eu pretendo diversificar essa pizza da seguinte forma, com 10 fundos imobiliários, sendo a divisão 2 fundos imobiliários por setor e 2 setores com apenas um fundo. Nesse caso ficaria fundos de papel, de laje, de logística e de renda urbana, com 2 FIIs cada, e fundos de shopping e fundos de fundos com apenas um FII cada. Como vocês podem ver, essa diversificação da carteira do meu filho vai ficar no final com 10 fundos imobiliários, divididos por esses setores que eu citei. Dessa forma, trazendo uma segurança e um balanceamento entre os próprios FIIs. Porque, por exemplo, fundos de lajes e fundos de papel, eles têm o que chamamos de correlação negativa. Ou seja, quando geralmente um sobe, o outro desce. E isso faz com que a sua carteira fique diversificada e protegida contra os balanços do mercado com um objetivo de longo prazo, além de trazer um bom dividend yield mensal para que sua carteira continue crescendo. E é muito importante frisar que todos os dividendos que serão pagos na carteira do meu filho serão usados para ser reinvestidos na própria carteira, ou seja, comprando mais fundos e comprando mais ações visando o longo prazo, para fazer com que a renda ganhe cada vez mais força e consiga cada vez mais comprar mais ativos, ficar mais robusta e trazer mais rendimentos, para que quando meu filho chegue aos 18 anos, ele possa usufruir de um valor ainda maior do que o que eu investi, contando com os juros compostos. Já na parte de ações, a carteira vai ser dividida inicialmente em apenas 5 ações. Uma ação de banco, uma ação de seguros, uma ação de energia, uma ação de saneamento e uma ação de commodities. Na parte de bancos, já escolhemos o Banco do Brasil. Seguro também, Banco do Brasil Seguridade. Já energia, saneamento e commodities virão nos próximos meses, nos próximos vídeos, que eu vou fazer análise dos ativos para poder fazer a escolha e começar as compras aqui para a carteira do meu filho. Na parte de commodities, se eu coloquei só uma, então eu vou decidir ainda qual commodity. Se eu vou utilizar, por exemplo, petróleo, ou se vai ser mineração. Enfim, vou selecionar uma commodity e fazer a compra. Ah, Daniel, e na carteira do seu filho não vai ter nenhuma empresa de tecnologia? Calma, isso vai ficar para um próximo vídeo. Inicialmente, essas são as ações que eu pretendo comprar. Ah, Daniel, e não vai ter nada de ativos internacionais na carteira do seu filho? Vai sim, gente, mas as coisas precisam ter um certo passo. Não é possível comprar absolutamente todos os ativos que a gente pretende de uma só vez, pela limitação do valor que a gente investe de forma mensal, que é R$500 mensais. Então, vou começar devagar, montando a posição nas ações brasileiras, nos fundos imobiliários, posteriormente em alguns ETFs internacionais, posteriormente também vou colocar um pouco em criptomoedas, mas isso são assuntos para os próximos vídeos. E aí, você gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida, comentário, piada, anedota? Deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. Também compartilhe com todos os pais e mães que vocês acreditam que possam se beneficiar com conteúdo de finanças e que também querem um berço de ouro para os seus filhos. Obrigado e até a próxima!